Tudo posso naquele que me fortalece. Quando lemos esse versículo, temos força. Quando lemos esse versículo, temos uma força que não entendemos, mas pela fé e pela força da sua palavra, somos mais que vencedores, porque tudo podemos naquele que nos fortalece. Eu comecei a minha trajetória profissional num estúdio, onde era uma loja de motos, uma oficina de motos, e antes tinha sido uma fábrica de cachaça. E foi ali que eu comecei, e desde o início escolhi que eu não lutaria com as minhas forças, que eu não iria conseguir sozinho, mas eu iria com a força daquele. Com ele, com aquele, eu então poderia tudo, porque não era com a minha força, mas era com a força dele. Talvez você esteja pensando que tudo posso naquele que me fortalece seja algo para deixar a gente com a energia positiva. Você não está errado, você está certo. Mas muito mais do que repetir essa frase, eu tinha fé. E fé é uma convicção, porque temos um conhecimento prévio sobre a fé. Porque aquele que iria me levar aos meus sonhos profissionais, ele já tinha feito isso por mim quando eu comecei a trabalhar com 17 anos no Bradesco. Uma vaga difícil, mas com a fé, com um propósito que fiz com ele. Então, tudo posso naquele que me fortalece. E eu me lembro que quando eu abri o meu primeiro estúdiozinho, o meu primeiro empreendedorismo, aí então, era impossível um menino de 19 anos conseguir sozinho. Minha mãe, meu pai me apoiaram, mas eu precisava de mais. Eu precisava de mais porque eu queria ir onde outros não foram. Eu queria ir aonde outros não conseguiam ir. E eu me lembro que depois de algum tempo, quando as coisas começaram a funcionar, eu dizia, Deus me ajudou. E aí então as pessoas diziam, não, foi o seu trabalho, foi o teu esforço. Sim, foi o meu esforço. Mas quem foi que me deu a força? Quem foi que me capacitou? Quem foi que esteve comigo quando as coisas deram erradas? Quem foi aquele que esteve comigo quando eu não consegui chegar no resultado? Quem foi aquele que me levantou quando as coisas deram erradas e eu caí? Um dia minha irmã pegou meu carro, eu já estava muito bem, eu abri meu primeiro negócio próprio em 1993 e em 1997, meu filho já tinha 1 ano, a minha irmã pegou meu carro emprestado, um Golf, para ir até a padaria. Algum tempo depois, o telefone tocou lá do estúdio e a minha irmã, em prantos, chorando, me disse que 2 indivíduos tinham assaltado ela, queriam levar ela junto, sequestrada, mas ela saiu correndo, conseguiu fugir, mas eles tinham levado o Golf. Era um sonho, era um carro financiado. Eu não fiquei abalado, porque minha irmã estava bem. Eu disse para ela, tá tudo bem. Naquele momento, eu disse, tudo posso naquele que me fortalece. Não vai ser um carro roubado que vai me tirar do plano maior que Deus tem comigo. Eu me lembro que isso era uma sexta-feira. E eu também me lembro que eu tinha trabalho no sábado. E eu também me lembro que eu fiz o trabalho. O carro foi encontrado. E quando me telefonaram dizendo encontramos o carro estava lá em Foz do Iguaçu. Tinham roubado para fazer alguma coisa, algum transporte para lá. E quando me ligaram dizendo encontramos o seu carro, eu disse, ok, mas eu tenho um trabalho a fazer. Depois que eu finalizar o meu trabalho, depois que eu fotografar, eu acredito que era um casamento, depois que eu fotografar, então eu dou um jeito de ir lá buscar. O seguro me deu passagens e eu fui na outra semana lá. Porque quando podemos tudo naquele que nos fortalece, nós não nos deixamos abater. No ano de 2004, eu estava chegando no meu estúdio. Aí então, não mais em Sapiranga, onde comecei, mas em Novo Hamburgo. À noite, estava eu e um amigo, pastor Rogério, nós tínhamos voltado do monte, tínhamos ido orar. Isso era depois da meia-noite, nós voltamos. E quando eu cheguei no meu estúdio, na época, 2004, em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, nós entramos lá, nós estávamos indo lá para orar no estúdio, voltamos do monte, o Senhor tinha feito maravilhas no monte, nós voltamos e entramos no estúdio. Eu me lembro de, naquele mesmo dia, quando eu abri
Era uma porta dessas de correr, era um estúdio de pé direito alto. Quando entramos, eu e o pastor Rogério, quando estávamos abrindo a porta, eu vi um barulho dentro, como se fosse uma multidão correndo. E eu disse, meu Deus, pastor, tem gente aí dentro? O que está acontecendo? Ele disse, calma, são os espíritos malignos fugindo, porque agora você tem o Espírito Santo, porque tudo posso naquele que me fortalece. Eu tinha recebido o batismo com o Espírito Santo, eu tinha recebido dons lá no monte, naquele mesmo dia. Depois que oramos ali dentro, depois que os espíritos malignos tinham fugido ali de dentro, e pela primeira vez eu tinha ouvido, eu não vi nada, eu ouvi o barulho de uma multidão correndo. E a Bíblia diz que quando o Espírito Santo entra, o mal se afasta, o mal sai. E saiu também do meu negócio, saiu do meu pequeno estúdio naquela época. Nesse mesmo dia onde voltei do monte, chegamos no estúdio para orar lá dentro. Depois da oração, nós saímos de dentro desse estúdio. E quando saímos, no mesmo dia em que o Senhor se manifestou, a glória dele se manifestou, o mal fugiu, eu fui assaltado. Estamos fechando essa mesma porta que quando eu abri, os demônios fugiram. Quando eu baixei essa porta para sair, algum tempo depois, 2 meninos chegaram e colocaram um revólver 38 na minha cabeça e disseram, é um assalto. Me pediram a carteira. Eu estava cheio da graça de Deus. Eu peguei minha carteira, olhei nos olhos do menino, eram 2 meninos, sei lá, talvez 17 anos cada um. Abri minha carteira, tirei o dinheiro e disse, os meus documentos você não precisa, pega o dinheiro. E ele nervoso, a arma tremia. Pastor Rogério entregou tudo. Ele me pediu a chave do carro. Eu disse, ok. Entreguei a chave do carro. Eu tinha um Astra branco, um Astra sedã. E eles entraram no Astra e saíram cantando pneu. No momento em que os assaltantes saíram, eu levantei a mão para o céu e disse, eu quero de volta. Os assaltantes saíram com o meu carro e eu disse, Senhor, eu quero de volta. Meia hora depois, a segurança, o telealarme que nós tínhamos ali, que eu acionei logo depois que eles saíram, algum tempo depois, talvez meia hora depois, a segurança me disse que tinha encontrado o carro abandonado. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Nos momentos onde você mais será agraciado pela graça de Deus, mais testado você será. Será que a sua fé, será que aquilo que você fala e aquilo que você vive combina? Será que aquilo que você fala, aquilo que você está falando para o mundo, combina? Ou será que talvez você venha a falar uma coisa, mas na hora de agir, você vai agir diferente? Tudo posso naquele que me fortalece tem a ver com você viver isso e não apenas falar isso.